Pessoal, então é o seguinte, a gente avança então no nosso estudo da família da aliança. Agora essa etapa do estudo daqui em diante, ela começa a ser mais prática, porque diante dessa grande doutrina, ou dessa grande temática que é a teologia da aliança, a gente vai conseguir ver na parte individual dentro da família, ou seja, em cada um dos papéis dentro da família, o que significa ser uma família da aliança. Por que esse ensino da aliança, do relacionamento pactual entre as partes, é tão importante, é tão necessário e é tão distintivo da teologia bíblica, do ensinamento bíblico, tá? Então, só relembrando, né, o nosso contexto geral, quando a gente fala de teologia da aliança, a gente fala que a Bíblia tem uma única história, tem um único conteúdo, ela conta a história da redenção, é uma única narrativa, é a meta-narrativa, é a narrativa de salvação do povo de Deus, é a salvação, é a narrativa de criação desse povo, e o povo que cai se revela, mas então Deus o resgata para a sua própria glória e o estabelecimento perfeito e pleno do seu reino. Então essa é a grande narrativa. E todas as narrativas menores da nossa vida precisam ser, então, interpretadas a partir dela. Hoje a gente vai ver o casamento como uma aliança. Por que Deus, ao estabelecer a instituição do casamento, Ele estabelece da mesma forma que Ele se relaciona com a sua criação, principalmente com nós seres humanos criados à sua imagem e semelhança? A gente vai entender então as implicações e os aspectos que fazem com que o casamento seja identificado como uma aliança exclusiva do Senhor, estabelecida nos seus próprios termos. Tá? Então, quando a gente olha aqui para o que é a verdadeira família, a gente já conversou sobre os conceitos de família. A família, então, é o conceito bíblico. Tá? Quando a gente entende então família, a gente está sendo restrito ao modelo bíblico familiar. E a gente entende que qualquer outro modelo que não se encontre com o modelo estabelecido por Deus, a gente vai chamar de família de modo pejorativo, tá? De modo mais fácil, digamos assim, porque é como a gente se corresponde ou se comunica como sociedade. Mas, a priori, em rigor, nós cristãos reconhecemos como verdadeira família diante de Deus somente aquele modelo que foi estabelecido por Ele. E hoje, quando a gente fala do casamento como aliança, às vezes a gente fala de casamento e família como sinônimos. De fato, eles são próximos, mas eles não são exatamente sinônimos, embora um dependa do outro. Tá? Não existe a criação de uma família, biblicamente falando, sem um casamento. Por quê? Porque a família é uma instituição social estabelecida por Deus para a sua própria glória, a partir de termos de compromissos entre homem e mulher. E esses compromissos são estabelecidos de forma solene e são oficializados diante de Deus justamente no ato matrimonial, na concretização do casamento. Ok? De novo, fiquem super à vontade para me interromper a hora que vocês quiserem, porque as dúvidas vão surgir e devem surgir mesmo, tá bom, gente? Então, aqui a gente vai falar dos elementos que compõem o casamento. E assim, todos esses elementos fazem parte do casamento e devem ser buscados por nós que já estamos casados, como algo a ser nutrido, preservado e protegido na nossa família. Isso é muito importante, gente. Principalmente esse último aspecto. Quando eu falo protegido é porque realmente vai sofrer ataques. Quando a gente fala aqui, os elementos que a gente vai falar hoje, a união entre homem e mulher, ou seja, formando uma unidade, o vínculo de amor, o próprio compromisso dos seus termos e a restrição dentro do contexto da aliança bíblica, isso tem que ser protegido porque o nosso próprio pecado, o pecado alheio, às vezes do nosso cônjuge, dos nossos filhos, de quem está ao nosso redor, e até o pecado do mundo vai sempre procurar minar cada um desses aspectos. É cada vez mais difícil a gente se unir como uma só carne. Na verdade, eu diria que até impossível, não fosse a graça de Deus, unir-se a uma só carne a outro pecador. São dois pecadores em atrito, são duas histórias pecaminosas entrando em conflito. É natural que isso aconteça. Infelizmente, tristemente é natural. E aqueles que são casados sabem, parece que depois que casa, acaba aquela uma semana, um mês, aquele período de lua de mel, e aí então surgem problemas que a gente nem imaginava. O que é isso?
é uma convivência intensa e constante de dois pecadores sob o mesmo teto. Mas aí a gente tem que ser ativo, a gente tem que ser diligente, a gente tem que reconhecer essa realidade para proteger a nossa aliança daquilo que pode miná-la, daquilo que pode, então, pode ser erro de uma aula dessa, eu vou acabar dando ênfase demais em quem já casou. Mas quem ainda não casou, os adolescentes estão aqui, os solteiros, isso aqui é um checklist, é o mínimo que você tem que procurar para que você possa estabelecer aliança em casamento. E aí, irmãos, a gente já falou isso na última aula, e eu acho importantíssimo repetir. Quando a gente coloca todos esses termos, não é que a Bíblia quer simplesmente, ou Deus quer simplesmente tolir a nossa alegria, restringir a nossa felicidade, limitar a nossa liberdade, não é isso. Mas no momento em que Deus estabelece os termos e nos dá o guia, através do qual a gente vai pautar a nossa vida, principalmente o nosso casamento, e a criação da nossa futura família, aqueles que ainda não têm, é justamente para nos preservar do mal, é para nos proteger. Então vejam cada um desses aspectos como um investimento, algo que vocês vão ter na vida de vocês para proteger a espiritualidade de vocês, a saúde mental de vocês, a sanidade de vocês. Porque saibam, casamento é algo difícil, mas é muito mais difícil quando a gente tenta, por nós mesmos, buscar a própria felicidade, tentar estabelecer os próprios termos para isso. A gente não precisa disso. Nós, como cristãos, não precisamos bater cabeça para tentar descobrir a fórmula perfeita do amor ou da felicidade. A gente não precisa disso. A gente tem a Bíblia como instrução de sabedoria para a gente viver bons dias na terra, para a gente viver dias pacíficos na terra. E isso também parte da nossa disposição de obedecer a Deus. Então vamos seguir aqui, primeiro ponto então, o casamento é a união entre um homem e uma mulher. E aqui agora não bastasse a ênfase na natureza heterossexual do casamento, homem e mulher, agora a gente precisa também reforçar a quantidade. É um homem e uma mulher, nada mais, nada menos. São os dias que a gente vive, porque, de novo, agora a gente acaba sendo, então, instigado a aceitar modelos de união que são múltiplos, que são diversos, e múltiplos até em quantidade. E nesse sentido, qual é o problema disso? Ao chamar isso de um casamento bíblico. De novo, um casamento civil, ok, vai ser um casamento civil, vai ter os direitos civis, não cabe a nós isso, a não ser que nós, como cristãos, estejamos lá na linha de frente propondo as leis, ok? Mas não havendo essa proposta, não havendo essa possibilidade, a gente acata os direitos civis. Isso não significa que a gente necessariamente reconhece como um casamento propriamente dito, ok? É difícil essa divisão, é difícil essa separação na nossa mente. Mas a gente precisa cada vez estar mais consciente que nem todas as leis dos homens vão refletir a lei de Deus. A gente vive num estado democrático, não num estado teocrático, ok? Mas naquilo que a lei dos homens não exigir de nós a desobediência da lei, nós devemos orar por aqueles que legislam em nosso favor, certo? No dia em que nos obrigarem a fazer casamentos que não são no modelo bíblico, aí sim nós temos o direito diante da Bíblia de se recusar a cumprir os deveres civis, tá? Pode ser que não te obriguem a casar com duas pessoas, formando um trisal, qualquer coisa assim. Mas podem me obrigar como pastor a realizar uma cerimônia não bíblica aqui na igreja. Então eu corajosamente vou me recusar a fazer isso, certo? Então é algo realmente difícil, mas são os nossos dias. Os nossos dias vão chegar e já estão chegando para alguns dos nossos irmãos. Cabe a nossa oração e cabe a nossa atenção nisso, tá? Quando a gente fala então que o casamento é essa união entre um homem e uma mulher, às vezes a gente pode entrar
nesse conforto de dizer o seguinte: não, eu sou heterossexual, eu só quero casar com uma pessoa, então está tudo bem. Esse ponto está resolvido na minha vida. Mas a gente vive em sociedade. A gente ensina outras pessoas. A gente influencia outras pessoas. Então, como que isso tem que ficar muito claro na nossa mente, para a gente não normalizar o pecado ao nosso redor. Tá? A gente precisa estar consciente da realidade de trevas que está ao nosso redor. Ok? Então, quando Jesus ensina de divórcio, agora a gente vai passar realmente o foco para a unidade. O que é essa unidade? O que é ser um só? Tá? Então, quando Jesus vai falar acerca do divórcio, ele cita Gênesis 2:24. Mas eu peço que vocês abram suas Bíblias em Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 10. Tony, meu irmão, você pode me trazer uma água, por gentileza? Obrigado. Então, Marcos capítulo 10, versículos 7 a 9, quem pode ler para mim, por favor? Levanta a mão, que aí o Toninho vai levar o microfone. Senhor Adalmo. Por isso deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se-á à sua mulher. E com a sua mulher serão os dois uma só carne, de modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Beleza. Então, vou fazer a pergunta para vocês. O que é essa uma só carne, gente? O que significa isso? Uma só carne. O homem e a mulher. Em que termos? Em Cristo. Em Cristo? Pode explicar um pouquinho mais, Sadão? Pela... O caminho está certo, mas só para elaborar um pouquinho mais, ainda está muito aberto. Deus estabeleceu este princípio desde Gênesis, né? E discorre aqui Mateus, em Marcos, a mesma ideia. Tá, então assim, de forma prática, como que homem e mulher se tornam uma só carne, gente? Através do casamento. Obrigadinho. Obrigado. Vai lá. Acho que é ter os mesmos objetivos na vida, pensar, ter o mesmo caminho, né, andar junto. Legal, isso é bom. Ter os mesmos objetivos, andar junto, caminhar junto, isso é bacana. O que normalmente na nossa mente vem quando a gente fala de uma só carne? Hã? Uma só pessoa, mas normalmente também, até pelos ensinos de Paulo, quando ele vai falar acerca do adultério e da prostituição, a gente tende a reduzir no conceito sexual, certo? Vocês acham que inclui esse sentido? Inclui. Mas ele é exaustivo nesse ponto? Ser uma só carne é só isso? Sim ou não? Não. E aí, vai ser um ótimo exemplo de como a teologia bíblica vai nos ajudar a entender esse assunto. Lembra que eu falei que a metanarrativa é a gente vê a Bíblia como um todo, como uma unidade? Quando a gente olha para a Bíblia como uma unidade, o tema unidade é um tema muito recorrente na Bíblia. Ele é repetido diversas vezes em diversos contextos. Talvez o mais óbvio e o mais difícil também de ser entendido é que a Bíblia apresenta a Deus como um único Deus, embora ele seja formado por três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, igualmente Deus. Então, vamos abrir alguns textos aí. Deuteronômio 6:4. Eu vou fazer o seguinte, eu vou nomeando, porque são muitos, então vou pedir para o Renan abrir no Deuteronômio 6:4, o outro Renan Batista, em Isaías 45:5, Tato em 1 Coríntios 8,
Analice em Efésios 4, Pedro em 1 Timóteo 2, Gustavo, presbítero Gustavo, em Tiago 2,19. Pegaram aí a referência de vocês? Está no boletim também. É bom que aí a gente faz o Toninho dar uma... muito sedentário aí. Então, vamos lá, meus irmãos. Deuteronômio 6,4. Já esqueci quem eu pedi, hein? Aí fica... Beleza, Isaías 45:5. O microfone, só para pegar na internet. Eu sou o Senhor, e não há outro. Além de mim, não há Deus. Eu te cingirei, ainda que não me conheces. Beleza. 1 Coríntios 8:4. Quem pegou primeiro? O Tato? Corre, Toninho. Tá ligado? Liga ele aí, Toninho. Tá ligado? Acho que o microfone tá saindo não, gente. Agora sim. Esse daí foi 1 Coríntios, Efésios 4. Analice. Há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Só uma observação nesse texto de Efésios. Olha como é que o apóstolo Paulo se apropria da ideia, do conceito, né, da verdade, de que existe um só Deus, mas esse Deus é múltiplo em pessoas, para nos ensinar acerca da nossa fé, da nossa vida como povo e do corpo de Cristo. Lê de novo, por favor, Ana. Há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Ou seja, no momento em que Deus vai construir, vai estabelecer o seu reino e vai convocar e formar o seu povo como propriedade sua, ele transmite esse atributo de unidade múltipla, digamos assim, ou seja, aquela unidade que não é formada por um único elemento, mas pela união de muitos elementos, né? Então, ele vai transmitir isso em tudo aquilo que é manifestação física e espiritual e eterna do seu povo. E isso nos mostra o quanto nós fazemos parte dessa grande narrativa. Quando a gente é incluído no corpo de Cristo, e embora sejamos muitos membros, nós podemos nos enxergar como uma única família, família da fé. Quando nós podemos nos enxergar como um único povo comprado por Cristo, através de um único sacrifício, e temos uma única fé, então nesse momento a gente consegue então entender um pouquinho mais do que de quem é esse Deus, que embora seja três, ele é um só e não existe outro como ele. Então a unidade, queridos, não é só um conceito numérico, mas é um conceito também qualitativo, tá? Então quando a Bíblia fala que existe um único Deus, ela quer mostrar principalmente que não há outros deuses. É o que o Tato leu no seu texto aqui de 1 Coríntios, falando sobre os ídolos. Então, não existe outro Deus, só existe aquele Deus. Então, não existe outra igreja, só existe aquela igreja. E quando a gente se aplica isso na unidade do casamento, não existe outra aliança igual para um homem casado que seja comparada à sua relação com a sua esposa. E não existe outra relação para uma mulher casada que seja equivalente, igual àquela que ela tem com seu marido.
Percebe? Então, quando homem e mulher se unem, eles não estão fazendo somente uma união quantitativa, dois se tornando um só, mas agora eles estão literalmente se separando. E é isso que o apóstolo Paulo também vai dizer em relação à obrigação dos maridos, que o marido deve santificar a sua esposa, entregá-la sem mácula. Então é separado. A gente, para nós nos unirmos um com o outro em casamento, a gente precisa se separar. A gente precisa se retirar de outra aliança. Não é isso que o texto de Gênesis 2:24 que Jesus citou aqui diz? O homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher. Então, o que Cristo está nos ensinando? Que aquela aliança formada no casamento, aquela unidade, ela é única, ela é específica, ela é incomparável, a ponto de aqueles dois indivíduos que estão como filhos nas suas respectivas alianças, embaixo da aliança dos seus pais, eles vão se separar. Eles vão se retirar daquela aliança, do jugo dos seus pais, o jugo positivo, né? Para que então eles se unam numa nova aliança e se iniciem uma nova família. Ok? Isso é importantíssimo, gente. Porque o casamento, principalmente hoje em dia, as motivações dele normalmente são motivações pragmáticas. Ou seja, eu finalmente encontrei o amor da minha vida, então eu posso me casar. A gente finalmente, depois de 15 anos namorando, tem dinheiro para comprar uma casa, financiar, alugar, seja lá o que for, porque eu passei no concurso, porque eu fui contratado pela Gerdau, sei lá. Então eu posso me casar. Veja, a motivação e o que sustenta o casamento e a origem dele não deve ser pragmática, embora a gente precise ter responsabilidade, tá? Não adianta simplesmente, não, crente tem que casar, aí casa, faz um puxadinho lá no quintal dos fundos do pai, mas aí a comida come da sogra, a sogra lava as roupas, gente, não casou, não saiu. Pai não pode ajudar? Pode e deve, mas lembra, você está iniciando uma família nova, é contigo. Toda ajuda é bem-vinda quando a gente precisa. Você não pode construir a sua vida em cima dos outros. Ajuda é uma coisa. Ajuda é aquele empurrãozinho que a gente dá quando o menino está aprendendo a andar de bicicleta, aí para não perder o equilíbrio tem que ter mais velocidade e a criança está com medo de pedalar, aí tu vai lá e dá um empurrão. Quase que eu derrubo esse bagulho de novo. Tem que dar um empurrão. Aí, sabe? Aí você ajudou. O que a gente não pode, é como a criança nunca vai aprender a andar de bicicleta, é o pai sempre ficar ali segurando o guidão, ou sempre segurando o banco atrás. E infelizmente tem muitas pessoas que casam e não deixam os pais, a mãe, sei lá quem, os provedores originais largarem o guidão, senão a bicicleta cai, senão o casamento não sustenta. Não está preparado. Então a gente tem que considerar isso sim, com certeza. Mas em última análise, importantíssimo, não é só esses aspectos pragmáticos, esses aspectos materiais, mas é o seguinte, eu estou preparado a abrir mão, a sair da aliança na qual estou inserida para começar uma nova? Eu estou preparado para isso? Eu estou preparado espiritualmente para isso? Para ser mulher de um só homem, para ser homem de uma só mulher? Para responder diante de Deus sobre os meus papéis como família? Isso tem que estar em primeiro lugar. E muitas vezes a gente constrói toda a nossa vida materialmente, emocionalmente, socialmente para o casamento, mas espiritualmente a gente não entendeu o que é ser um. A gente não alcançou a maturidade desse entendimento. E quando começam os atritos, aquilo que vai atacar a essa unidade, como ela não está estabelecida de forma madura, sólida, aí ela vai ruir. Então você pode ter casa paga, você pode ter carro na garagem, você pode ter um excelente emprego, você pode ter tudo, geladeira cheia. Mas se você não tem a consciência do seu papel como homem ou como mulher, e do que é ser essa unidade, ela vai ruir. Ela vai romper, porque você não sabe nem pelo que você está lutando. Ok? Então, os menores aí, para quem não casou ainda, é muito importante vocês organizarem a vida de vocês para casar no momento correto. Mas vejam com quem que vocês estão entrando nessa, gente. Porque se vocês entrarem
num barco furado, vocês só vão trazer inferno, tormenta para a vida de vocês. E a Bíblia diz o oposto disso. Ok? A gente antecipa muitos problemas e até evita problemas na nossa vida quando a gente é prudente. Quando a gente é prudente, como aquele homem que constrói a casa sobre a rocha, sobre a palavra de Deus, sobre os mandamentos de Cristo. Prudência nisso. E a gente tem que pensar nessa questão de unidade. Então, a unidade é essa separação qualitativa, agora que dois vão ser um, e essa unidade é diferente de qualquer outra, ou seja, a relação entre homem e mulher é exclusiva do casamento, é única. Ela é importante demais para que você tenha qualquer tipo de intimidade ou unidade com outra pessoa que não seja no casamento. Isso inclui vida sexual, mas não se restringe a, ok? O senhor Adão quer falar? Gostaria de acrescentar, pode ser que ajuda, Gênesis 5, a parte B do versículo 1 e o versículo 2. No dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou, e os abençoou e lhes chamou pelo nome de Adão, no dia em que foram criados. Eu acredito que aqui também está inserido que a mulher tem que ser compatível com o homem compatível com a mulher para ser, então, os dois uma só carne e ser considerados uma unidade. Perfeito, senhor Adão. Aqui a ênfase desses versículos é que homem e mulher de forma igual são semelhança de Deus. Tá? Embora a mulher tenha sido criada do homem, da costela de Adão, o texto bíblico, Moisés, tem muito cuidado em deixar claro para a gente que a imagem de Deus na mulher não é herdada de Adão. Tá? Não é porque a mulher foi criada da costela de Adão que a imagem que ela tem de Deus veio de Adão. Mas é que Deus, da mesma maneira em que imprimiu no homem a imagem de Deus, ele imprimiu na mulher. E nesse sentido, há equivalência e igualdade, e por isso que eles podem ser um. Porque os dois são portadores da imagem e semelhança de Deus em mesmo nível e em mesma intensidade, por isso eles podem se unir de forma complementar, como o senhor Adão colocou aqui. Ok? A ideia de ser criado da costela de Adão é como se fosse uma forma de Deus mostrar para nós que é criado da mesma substância já pronta. Porque o homem foi criado do pó da terra, é a materialidade do homem, e colocado o sopro de vida ao seu espírito. Então, quando Deus faz isso e tira a mulher da costela de Adão, ele está dizendo o seguinte, olha só, vem da mesma natureza, ok? Adão teve de si para se formar um outro que seja igual, para que Adão não tivesse dúvidas de que ela é igual a ele. Porque essa é a tensão do texto, né? Adão vai nomeando os animais e não encontra alguém que seja igual a ele, que lhe seja par, que lhe seja complementar. Então, para que Deus não tivesse dúvidas na cabeça de Adão. E provavelmente, embora Adão tenha caído num sono profundo, Deus contou isso para ele depois. Tanto que quando ele vê a mulher, o que é que ele diz? Essa finalmente é osso dos meus ossos e sangue do meu sangue. É carne da minha carne. Tá? Porque você tem, então ele provavelmente sabia do que aconteceu. Para que não houvesse dúvidas, Adão, você pode e deve ter vínculo com esse ser. Não tenha dúvidas que ele, de fato, é o seu par. Tá bom? É só isso, o negócio da costela. Então vamos seguir aqui na unidade. Então, a gente tem isso primeiro, que a unidade é para essa separação, é algo que acaba sendo santificado, ou seja, separado para um fim. A gente já viu antes, né, que a família é para a glória de Deus, para a multiplicação da imagem e semelhança na terra.
E aí, então, a gente vai seguir que a gente sabe que a essência de Deus está presente nas três pessoas da Trindade, embora eles sejam um Deus único, e a mesma coisa sobre o casamento. São pessoas distintas, homem e mulher, mas a essência é de um só. Então, como eu disse, o ser um só carne não é simplesmente uma restrição ao lado físico, ao lado sexual, embora também represente isso, tá? Tanto que Paulo diz, aquele que se deita com uma prostituta acaba se tornando uma só carne com ela. Ou seja, faz uma união indevida com aquela pessoa, ok? E aqui um parêntese, gente, é essa a base bíblica para a gente não aceitar a relação sexual antes do casamento. Porque ele é um aspecto da unidade do casamento. Entenderam? A relação sexual não foi criada exclusivamente para procriação, tá? Tanto é que ela é prazerosa. E isso é bênção no casamento também. Mas ela é um aspecto da unidade. E vejam, o pecado faz exatamente isso. Ele tira algo de bom que Deus faz, do contexto no qual ele foi criado, e se apropria daquilo para o benefício próprio. Por exemplo, é pecado a gente comer? Sim ou não? Graças a Deus não. É pecado a gente comer um churrascão, tá, uma costela, né, Tata, ali no bafo? Pá. Claro que não, é bênção de Deus, é bênção de Deus. Agora, a gente se entupir de comer até passar mal, ou a gente comer sem qualquer tipo de cuidado com o nosso corpo, de restrição, a ponto de desenvolver uma doença crônica, isso é pecado? Então vejam o que o pecado faz, ele pega algo que é bênção do Senhor, tira do seu contexto, qual é o contexto da comida? Nos sustentar e fazer com que a gente glorifique a Deus na criação. Quando a gente come um negócio gostoso, a gente ora, e deveria orar antes de comer, assim, Senhor, obrigado por essa comida, obrigado pelo meu paladar, obrigado pela pessoa que fez isso, ou obrigado pela terra que se abençoou. Olha que bênção, quantos sabores, quantos aromas, quantos nuances a gente tem para usufruir, desfrutar da criação, também pelo paladar. Ok? Não é só quando a gente olha aqui para a Serra de Ouro Branco, para os montes que eles proclamam a glória de Deus. A gente tem que abrir os olhos quando a gente vê aquela picanha lá suadinha, pá, ali, meu irmão, aquilo ali também glorifica a Deus, gente. Aquilo ali também está proclamando a glória. Entendeu? É isso, pessoal. A gente toma aquele cafezinho, aquele pãozinho na chapa com manteiga. Gente, isso é bênção. É bênção do Senhor. Glorifica a Deus por isso na criação. Agora, se a gente tira isso do contexto e usa só para o nosso prazer, a gente se destrói e a gente destrói o nosso relacionamento com Deus. O pecado do sexo antes do casamento é a mesma coisa, ou fora do contexto matrimonial é a mesma coisa. É algo para unir o casal. E é algo criado e proposto na união daquele casamento. Não é feito para usar fora. Entenderam? Por mais que tentador que seja, a ideia não é simplesmente uma imoralidade vazia. Então Deus fala que não pode. Não é isso. É porque foi criado com um propósito muito específico, num contexto muito específico, embaixo de uma aliança muito específica. E a gente não pode retirá-lo dali. Ok? Então, só esse parênteses. Alguma dúvida aqui? Sim, não? Então, vamos embora. Então, não é só uma união carnal, e aí carnal no sentido positivo, né, material, física, sexual, mas é uma união em todos os aspectos da vida. Então, é muito estranho para mim, por exemplo, eu encontrar um casal casado, dizer o seguinte, não, eu tenho meu salário, eu tenho a minha conta bancária, e a minha mulher tem a dela, e ela compra o que ela quiser, e ninguém se mete na vida do outro. Gente, isso não é unidade. A gente se une em uma só carne com uma só pessoa, para também que os nossos recursos sejam um. Se você não é capaz de confiar naquela pessoa para dar todos os seus recursos, você é mais claro, para dar todas as senhas do banco, a senha do cartão de crédito, gente, a senha do Instagram, a senha do seu e-mail, a senha do seu celular, o acesso do seu WhatsApp, então você não sabe ser um ainda.
Você não está pronto para ser um com aquela pessoa. Não, mas eu não confio nela. Então ela não é confiável para você estabelecer aliança. Ou ela não confia em mim para isso. Ela usa dessa liberdade do casamento para me investigar, como se eu estivesse sempre sob suspeita. Isso é penoso, isso é pesaroso. Essa outra pessoa também não entendeu o que é casamento. Embora eu tenha acesso a tudo da minha esposa, eu não tomo dessa liberdade para controlá-la. Porque o casamento também tem um aspecto de confiança. Percebem? Se eu precisar, meu celular fica lá em casa. Pode abrir, não tenho problema com isso. Mas eu sei também que a minha esposa, eu espero isso dela como ela espera de mim, que use dessa liberdade para a união, para o nosso carinho, para o nosso crescimento como família. Não como brecha, como oportunidade para alimentar a suspeita como se estivesse vivendo com um inimigo. Tipo aquele programa do Discovery, né? Inimigo sob o mesmo teto, como é que é? Morando com o inimigo, convivendo com o inimigo. Tem uns bagulho assim, que aí a pessoa, tipo, você casa, acha que a pessoa é bem maravilha, do nada vira um serial killer, vira um matador, vira uns troços assim. E às vezes é isso, mas por quê? Porque não se deu oportunidade de sentar um com o outro, avaliar todos esses aspectos, conhecer de fato. Não, tá bom, eu já amo ele o suficiente, a gente já consegue comprar uma casa, financiar um apartamento, sei lá. Os meus pais gostam, foi a escolha da família, a gente namora desde criancinha, namoro de infância, sabe aquela coisa? Não tem nem como dizer não para essa pessoa. Gente, peraí, não é assim. Não é assim. A gente tem que ser muito criterioso, porque depois os problemas são muito grandes. E ser um é ser um na vida financeira, na vida social. Ah, não, eu tenho meus amigos aqui, eu saio e tal, minha esposa nem conhece, porque também ela não tem que se meter em tudo na minha vida, não. Ela não tem que te acompanhar em todas as coisas, não, gente. Mas como assim? Você é estranho, sabe? Deveria nos causar estranhamento. São vidas duplas. E isso não tem nada a ver com individualidade. O nosso mundo vai, de novo, se apropriar de algo da palavra de Deus para nos oferecer de forma pecaminosa. Então, hoje em dia, tudo isso que eu estou falando como negativo, que não deveria ter no casamento, o que o mundo vai dizer? Não, mas a gente tem que zelar pela nossa privacidade dentro do casamento, a nossa individualidade. É lógico que a gente tem que zelar pela individualidade e a privacidade, mas a gente faz isso com respeito, não com isolamento. Entenderam? Não é construindo uma vida dupla, expulsando o seu cônjuge dela, que você vai preservar a sua individualidade, a sua privacidade. É lhe dando acesso e ele tendo acesso com esse respeito. É assim. E se a pessoa não é capaz de fazer isso, ou você não é capaz de fazer isso com outra pessoa, você não está pronto ainda para fazer, é para casar. E nisso, a nossa família nos ensina muito isso. Se você não consegue viver isso na sua casa com os seus pais, muito difícil você vai conseguir viver com uma outra pessoa. Então, a gente tem que avaliar o que é essa unidade em todos os aspectos da vida. Nós somos um em tudo. E olha a teologia bíblica de novo, não é essa grande visão, estou sendo chato mesmo, vou ser chato com esse negócio. Não é uma visão só, uma única história. Então a unidade não é repetida para falar do ser de Deus, para falar da nossa relação como igreja, para falar do nosso casamento. Então olha como, embora Paulo, aqui na carta aos Filipenses, esteja aplicando isso ao sentimento cristão como igreja, olha como a gente pode com muita tranquilidade e segurança aplicar isso à realidade do casamento. Abram para mim Filipenses 2. Versículos de 2 a 4. Para ajudar o Toninho, vou pedir para o Daniel ler, que já está aí. Filipenses 2, de 2 a 4. Achou, Daniel? Não achou? Ah, Daniel, pô. Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, já passou. Volta. Filipenses 2, de 2 a 4. Fala no microfone aí, com voz trovão.
Contemplai a minha alegria, de modo que Começa de novo, por favor. Contemplai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa. Tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Não façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Vejam, isso aqui é o que Paulo exorta a igreja de Filipos a viver uns com os outros. Mas, gente, como é precioso a gente nutrir isso no nosso casamento. Como é precioso homem e mulher sentarem juntos, lerem esses versículos e orarem juntos para que isso seja realidade na vida de vocês. E para vocês que não são casados, não queiram nada menos do que isso na vida de vocês. Não queiram nada menos do que isso, gente. Casamento já é difícil, nós já temos os nossos próprios pecados, a outra pessoa já vai trazer os dela, vai trazer a família dela com aí, então o pecado exponencia, você vai trazer a sua família, então, gente, tem tudo para dar errado. Então isso aqui, gente, não é nada menos do que vocês deveriam buscar na vida de vocês. E pais, ensinem aos seus filhos, desde os menorzinhos, é isso que vocês têm que procurar. Tá? É isso. Olha só. Vou ler de novo, é importante. Se há alguma exortação em Cristo, alguma consolação no amor, alguma comunhão no Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria. De modo que penseis a mesma coisa, tenham o mesmo amor, sejam unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. E qual deve ser a nossa postura dentro do casamento? E a gente deve buscar isso do outro, não faça por partidarismo ou vanglória, ou seja, de forma parcial, buscando o interesse que é alheio àquela relação, entende? Mas por humildade e considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tem cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Um casal fazendo isso ao mesmo tempo, vai ser um casal firme, fortalecido. Aí sim aquele versículo de que o cordão de 3 dobras não se rompe facilmente, que é a analogia bíblica para o casamento, que um só é muito mais frágil do que 2 reunidos, é quando alcança isso aqui em Filipenses, não basta serem 2. Às vezes, se você se unir com a pessoa errada, aí você se enfraquece mais ainda. Aí você se destrói mais rapidamente ainda. Então, a união não é nada menos do que isso. E vocês que vão se casar devem exigir o mínimo. Não seja muito exigente, exija só isso aqui. Tá? Não seja muito exigente. Exige aí Filipenses 2. Anota na sua Bíblia aí e bota em oração aí. Vocês que já estão orando aí para casar. Então vamos para o próximo. Rapidinho, alguma dúvida aí na união? Não? Beleza, vamos embora. Segundo, o casamento é um vínculo de amor. A gente não pode deixar de falar do amor. Até porque as narrativas culturais de casamento, muitas vezes elas vão partir do amor. Agora nem tanto, né? Aquele romantismo dos anos 90, dos anos 2000 está se desfazendo. Mas é um sentimento de cumplicidade. Ah, o fulano é uma boa companhia, pô, ela me apoia nos meus projetos, bacana. Então é um sentimento bom, é um sentimento positivo. Eu sou uma pessoa boa do lado dele. Ok, isso é esvaziar o vínculo de amor que a Bíblia nos proporciona. E nos coloca como o alvo do casamento, tá bom? Então, a gente não pode negar o aspecto afetivo, mas a gente não pode reduzi-lo às emoções culturais. O que eu falo das emoções culturais? Pode ser esse amor romântico, ou pode ser assim, poxa, o fulano é meu melhor amigo, case com seu melhor amigo. Ok, o seu cônjuge, seu marido, sua esposa, tem que ser seu melhor amigo, sim. Mas olha como tem muito mais coisa envolvida do que meramente um relacionamento emocional. E quando a gente olha para o que é amor na Bíblia, o amor bíblico entre homem e mulher envolve sentimentos muito mais complexos e muito mais sólidos do que simplesmente afetivos. Muitas vezes o amor bíblico é muito mais prático e racional do que emocional.
Então, por exemplo, pegando aqui o mesmo texto de Filipenses 2, para a gente amar a nossa esposa, amar o nosso marido, futura esposa, futuro marido, como a gente deve, a gente racionalmente tem que colocar na cabeça e se lembrar dia após dia que a gente deve tratar o outro como se ele fosse superior a nós. Isso é contraintuitivo, percebem? Isso é o amor bíblico, mas ele é contraintuitivo. Nosso coração sempre vai proteger a nós mesmos. O nosso coração, ele naturalmente, por causa do pecado, é autodirecionado, ou seja, ele vai querer se preservar. Então, a nossa tendência nas relações românticas é preservar o nosso eu. É nós nos colocarmos em primeiro lugar. E, infelizmente, mas não é incomum, a gente ouvir cada vez mais que, quando chega aqui para a gente, pastor, quero me separar, ou quero terminar o namoro, não sei o quê. Por quê? Porque eu não sou mais feliz do lado dele. Isso daí é um sentimento autorreferenciado. Você nunca ouve assim, porque não há mais felicidade no nosso lar, porque a nossa unidade se desfez. Você nunca ouve isso. O pastor me ajuda a restaurar, a reconstruir a unidade do nosso lar, porque a gente não consegue ser uma família feliz, a gente não consegue viver a paz e a felicidade em Cristo, porque essa unidade foi desfeita. Não, é sempre assim, eu não consigo mais ser feliz. Eu era uma pessoa tão legal, eu tinha aquele brilho, eu tinha aquela aura boa, aquele sentimento de luz quando eu chegava nos lugares. Agora eu sou essa sombra, é culpa dele, culpa dela. Oprime o meu sentimento. Gente, isso é um sentimento autorreferenciado. E o amor bíblico, no caso, entre homem e mulher, não é autorreferenciado. Ele é referenciado para o outro, ele é heterorreferenciado. É hétero no sentido do diferente, do outro. Ok? E a gente tem que pensar nisso. A motivação para a gente se reunir em casamento ou alimentar o nosso casamento é um sentimento autorreferenciado ou é um sentimento de dedicação ao outro, de devoção ao outro, devoção no sentido positivo, de se doar mesmo, tá? Não de idolatrar o outro, que isso daí é o outro, é o extremo oposto. Você faz a tal ponto que você nega a si mesmo assim como não deveria e faz do outro o seu ídolo, não é isso. De novo, a gente poderia ficar aqui meses falando de casamento. Eu estou sendo bem sucinto, mas é o seguinte, fujam da superficialidade dos sentimentos da cultura. Ok? Fujam dessa superficialidade. O amor bíblico é complexo, ele é profundo, porque ele envolve esse vínculo. E muitas vezes ele vai ser racional. Muitas vezes a melhor coisa que a gente pode fazer, a melhor demonstração de amor, é a gente sentar de forma racional diante de Deus e nos humilhar pelo pecado que a gente está cometendo dentro do nosso casamento, ou contra o outro. Isso não tem nada a ver com um sentimento romântico, nem sempre a gente vai acordar vendo passarinho, amando o outro, não, nem sempre vai. E tudo bem, gente, faz parte, infelizmente a gente vive sob pecado. E é isso que vai nos proteger, inclusive, do divórcio. Porque hoje o divórcio vem sendo alimentado por essa ideia de se complementar. Até quando você fala, não, o outro tem que me complementar. Aí o sujeito pega a coisa bíblica e distorce para o seu próprio favor. Então ele fala, não, está vendo? É unidade, não tem unidade, porque não me complementa mais. Mas você tem complementado o outro. É essa a ideia. Uma coisa é você chegar para o seu cônjuge, você dentro do relacionamento, do casamento, falar, olha só, não estou me sentindo bem, não estou feliz por essa e essa postura sua, por isso que está acontecendo, está sendo difícil te amar de volta, está sendo difícil ser seu cúmplice, está sendo difícil ser um com você por causa disso, eu entendo que isso é pecado. Como que a gente pode resolver isso? Como que eu posso te ajudar a resolver isso? Viu a diferença? A gente precisa fazer isso também uns com os outros, tá? Não é tudo também essa síndrome aí de cachorro sem dono. Ah, não, eu que sou pecador, e minha mulher é perfeita, meu marido é perfeito, eu que sou pecador. Não, às vezes o outro realmente está vacilando no negócio. Ele está comprometendo a unidade. Isso precisa ser dito, precisa ser conversado. Mas sempre olhando o nosso coração. Sempre protegendo a relação. Entenderam? Isso é muito importante. O casamento é um compromisso solene. Vamos para o próximo. E aqui, só um parênteses, aqui tem um monte de texto que mostra que as diferentes nuances da união entre homem e mulher.
envolve sacrifício, admiração, respeito. Eu não vou lê-los todos pelo nosso tempo e porque a gente vai ter aulas específicas para a função do homem, para a função da mulher, dentro da família, não só do casamento, e aí a gente vai explorar melhor cada uma desses elementos aí do vínculo de amor, tá? Dúvidas aqui nesse ponto, gente? Sim, não? Vai lá, Renan. Pode falar alto. Exatamente, exatamente. É. Obrigado, meu irmão. Se aproximando de Deus, porque quando você chega com as suas justificativas, com as suas pautas, né? Você não consegue sair do lugar. Exatamente. Exatamente. Às vezes a gente já vive, só quem não ouviu, vive o divórcio mesmo no casamento formal, né? Não divorciou, mas já divorciou no coração. Vou pegar essa sua fala e entrar no terceiro ponto, e aí a gente consegue aplicar ele muito bem. O casamento é um compromisso solene, ou seja, ele é uma aliança, e justamente por se tratar de uma aliança, ele não é um mero contrato social que pode ser dissolvido de acordo com a vontade das partes. Mas ele é uma união estabelecida por Deus nos termos de Deus. E aqui é algo muito importante, gente, porque não basta que homem e mulher entrem em acordo, não, nosso casamento vai ser assim. Não, está tudo bem, eles estão em acordo, beleza. Vou dar um exemplo aqui. Não, a gente concordou que as nossas vidas financeiras vão ser 100% separadas. E a gente é feliz assim, está tudo bem, pastor, está tudo bem, está tranquilo. Gente, não são nos nossos termos. Entendeu? São nos termos de Cristo. Cristo nos convoca para ser um em tudo. Se você está bem, sua esposa está bem, e acordar isso antes do casamento, de ter tudo separado, não, inclusive a gente vai casar com separação total de bens, porque cada um tem o seu próprio bem, a gente entende. Então vocês dois estão pecando juntos, olha que bonito, concordar em alguma coisa, mas concordar no que está errado. Então os dois têm que se arrepender, os dois têm que entender o que é essa unidade, porque não entenderam. Então vejam, não basta uma concordância pacífica. Tem que ser nos termos do Senhor. Entenderam? Isso é muito importante, porque o casamento é essa instituição, é esse pacto estabelecido por Deus nos termos dele, porque são nos termos dele que nós vamos alcançar toda a plenitude do casamento, tudo aquilo de bom que ele pode nos proporcionar. E assim, confia no plano, confia no chefe, ele sabe melhor que a gente, é o famoso confia. Não, mas eu acho que tal, o mundo mudou a cultura. Confia, gente. Porque a cultura tem feito tudo menos proporcionar famílias saudáveis. Tem feito tudo menos proporcionar casamentos saudáveis. A cultura, não tendo a resposta para a crise entre as famílias ou dentro das famílias, agora ela ataca a instituição familiar, sob títulos de uma instituição feita para controle, para preconceito, para promover intolerância, para promover machismo ou qualquer outra coisa. Por quê? Porque não encontrou a resposta da família. Percebem? Os discursos culturais não nos trazem a solução para os nossos problemas familiares. Eles destroem a família como se ela fosse o problema. É aquela ilustração que os americanos usam muito. Você tem um bebê tomando banho na água suja, então em vez de você jogar a água suja fora e colocar água limpa nova, você joga fora o bebê e a água, e aí você resolveu o problema. E é o que a cultura faz. Não, tem muito problema familiar, de fato tem. A família, infelizmente, é utilizada por uma instituição, por alguns, para depreciação da mulher, para depreciação dos filhos, é usado sim, não vou negar, não vou ser hipócrita nisso. Então o que a gente faz? A gente propõe o que deveria ser uma família saudável? Não, o problema está na família. Então, gente, acaba com esse negócio de família. Está vendo o que fizeram da família o tempo todo?
Percebem? Não se enganem, o problema não está na família, o problema está no coração pecaminoso de quem compõe a família. Porque os termos da família estão muito bem estabelecidos, eles estão fechadinhos, eles estão juntinhos. Ele não pode ser dissolvido pelo desejo do nosso coração. E aí eu queria que vocês abrissem Mateus 19, esse texto é muito conhecido também, né? É lido em casamento, é muito bonito, mas às vezes a gente perde a profundidade dele. Mateus 19, 6, quem pode ler para a gente? Levanta a mão aí, por favor. Gustavo. Gustavo levantou a mão primeiro, foi rápido. De modo que não sejam mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Vejam, aqui o sentido, o contexto é de divórcio. Então, assim, é aqueles que estão dentro daquela relação não separem. O que Deus juntou. Então, a gente deveria ter essa consciência. Deus estabeleceu o casamento, estabeleceu as regras através das quais esse casamento tem que ser administrado, e é Ele que une as duas partes. Então, não cabe a nós, no nosso sentimento, na nossa vaidade, na nossa arrogância, enfim, no nosso egocentrismo, buscar a nossa própria felicidade. E aí, nesse sentido, né, a nossa felicidade tem que estar em Cristo, estando em Cristo ela vai ser encontrada também no casamento, só para deixar bem claro. O crente pode e deve ser feliz, tem que ser feliz, mas em Cristo a gente é verdadeiramente feliz quando a gente busca a nossa felicidade a partir de Deus e não nas coisas separadas. O nosso casamento nunca vai ser a nossa fonte de felicidade, mas Deus pode, deve e usa o nosso casamento para nos fazer feliz. Mas a gente tem que lembrar e reconhecer e ser grato que até a felicidade que a gente tem no nosso casamento, na nossa família, vem do Senhor. E a gente tem que ter a responsabilidade de buscar essa felicidade no Senhor, nos termos dele. Uma vez perguntaram para o pastor americano John Piper se ele já tinha considerado casamento, divórcio. Né? Ele é casado há sei lá quantos anos, velhinho, tá bem, graças a Deus, tá aí firme e forte. E aí ele falou assim, divórcio? Não, assassinato talvez, mas divórcio nunca. E ele estava falando isso no contexto justamente, gente, é um compromisso. Você deu sua palavra. E hoje em dia, como a nossa palavra tem perdido força. Você quer dividir a vida com a pessoa, mas você não é capaz de fazer com que ela confie na sua própria palavra. Imagina só a bênção que é você estar do lado de alguém que você fala assim, cara, eu posso errar, a situação pode dar ruim, a nossa família pode entrar em crise, pode acontecer um caos, mas eu sei que essa pessoa está do meu lado, ela está aqui comigo para o que der e vier, porque o que sustenta é a palavra, é o compromisso. Gente, isso é uma segurança para a gente viver. Agora vamos pensar no lado positivo, né? Que normalmente as pessoas dizem o seguinte, não, eu vou correr atrás da minha própria felicidade, os meus próprios planos, as minhas próprias metas. Agora, olha, imagina, gente, como deve ser bom, eu falo por experiência própria. Você está do lado de alguém que você fala assim, cara, pode ir atrás desse projeto seu da sua vida. Pode correr atrás, eu estou aqui para te apoiar, você não está sozinho. É isso que você quer para a sua carreira, e a gente entende que isso é bom, que isso é bênção, vai, você tem o meu apoio, você tem o meu sustento, você tem o que você precisar, você tem o meu encorajamento. Olha só, gente, é disso que a gente está falando quando a gente fala de casamento bíblico, e aí as pessoas estão querendo buscar a própria felicidade, os próprios planos sozinhos, vão se frustrar. Case com uma pessoa que jogue com você, que esteja no mesmo time com você. Eu fico brincando com a Natália toda hora, é home team. É o time da casa, a gente está no mesmo time, a gente tem que estar a bola no mesmo gol. Às vezes faz gol contra, mas aí tem que lembrar, opa, o gol é para o outro lado, cara. É assim mesmo. Mas é bênção, gente, é bênção quando a gente sabe que a pessoa está jogando o mesmo jogo. E que a gente está jogando o jogo. O mesmo jogo, a gente está ganhando o jogo. Isso é bom, isso é bênção, gente. Isso é a segurança que o casamento bíblico nos traz. Não se enganem com essa fragilidade, com essa superficialidade que o mundo oferece. Não se enganem, a gente é muito melhor quando a gente está com o outro, que a gente compartilha uma aliança. A gente é muito melhor. E para os nossos filhos, então? Crescer sabendo que eles têm dois olhando por ele. Pai e mãe lutando por eles, e aí eles fazem parte do mesmo time.
Os moleques vêm da base, sabe? A base vem forte, sai do banco, bora, vamos embora, moleque. Agora é tua vez de jogar, é isso aí. É a vez de pegar o carro, né, Gustavo? De sair dirigindo aí. É isso mesmo, faz parte, é segurança que a família traz. Agora é tua vez, pô, vamos embora. Vai lá, brilha, garoto. Chuta pro gol. Gente, olha só que bênção. E a gente vê, infelizmente, tantos filhos sendo diminuídos, sendo reduzidos, sendo humilhados pelos pais, porque os pais não entenderam o que é ser família, não entenderam o que é ser casamento, não entenderam o que é ser home team. Mas isso começa no momento em que você se une com uma pessoa, uma só carne, compromisso solene, é racional, gente, é objetivo, não é emocional. Muitas vezes nosso coração vai contra a gente, e a gente tem que sentar de forma racional, de forma fria, calculista, e falar, coração, opa, baixa a bola, não é assim que se faz, eu não entrei nesse casamento para isso, coração, fica na tua. Esse caminho aí está muito esquisito. Muitas vezes é o outro que vai falar isso para a gente. E aí a gente tem que ter humildade. Caramba, olha só Deus me abençoando, mostrando o meu pecado através da minha esposa. Isso é humilhante, gente. Mas é bênção. É bênção. Nem toda bênção é para botar a gente para cima. Tem bênção que é para derrubar a gente mesmo, porque a gente precisa ser derrubado. Precisa ser humilhado. E glória a Deus que Deus nos dá um par para fazer isso. Tá bom? Dúvidas? Observações, anseios, não? Aí, abre o coração. Microfone aí, Toninho. Por favor, aqui. Só um ponto sobre a seriedade desse compromisso, né? Continuando Mateus 19, os fariseus perguntam para Jesus, por que tem o divórcio? Por que existe o divórcio? E aí Jesus fala que quem repudiar sua mulher ilicitamente, ou seja, se divorciar de forma boba, besta, coisa besta, e casar com outra, está cometendo adultério. Então, é como se a pessoa tivesse casada ainda mesmo divorciada, porque ela se divorciou por motivos ilícitos. Exatamente, porque o vínculo é formal. O vínculo não dura enquanto durar a nossa disposição para aquilo. Aquilo que o Renan falou, muitas vezes a gente já se divorciou no coração, mas a gente ainda está preso àquela relação. O divórcio é a dissolução dos termos. Você não está mais sob a penalidade ou sobre aquele compromisso formal. Então, muitas vezes a pessoa desiste daquele casamento e fala assim, eu não vou viver mais esses termos, eu vou viver meus próprios termos. Só que ainda está sob os termos de Deus. Por mais que haja como se não estivesse. Entendeu? E muitas vezes o divórcio, né, do coração, ele começa com o assassinato. Você mata a pessoa no seu coração. Não é? É o que Cristo fala, se você odeia um dos seus irmãos, você já cometeu homicídio. Então, muitas vezes, muitos casamentos acabam porque o sujeito mata o cônjuge no coração. E aí ele já não se vê mais obrigado a cumprir aquele vínculo. Até a morte o separe, Deus nos chamou, mato eu. Isso é muito triste, gente, isso é muito sério. Só aproveitando esse gancho aí na continuidade do Mateus 19, que aí é a questão que o pastor Vitor comentou aí da visão social, né, que não está alinhada com a visão cristã, com a aliança, né, e aí vem a questão do divórcio, né, mas Moisés autorizou o divórcio. Está né? liberado. Né? Aí ele coloca, né, que por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar a vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Então, mesmo que tenha uma questão social que traga alguma questão aí para o casamento, a dissolução ela não existe, porque a aliança com Cristo e com o cônjuge continua. Exatamente. Aí entra a questão do adultério que foi colocado aqui. E é justamente por isso, quando Jesus complementa, né, e não foi assim desde o início, é porque isso daí não é um alvo, isso não é um objetivo. O divórcio não é uma segurança, e os judeus estavam usando uma brecha na lei de Moisés para uma segurança. Se aquele casamento não trouxesse os benefícios sociais, financeiros, o que for, porque lembra que naquela época o casamento era arranjado, tá? Então não é assim, não estou mais apaixonado pela minha esposa, vou repudiar ela. Provavelmente era interesse financeiro, ou o dote não deu certo, alguma coisa assim, tá? Ou queria uma outra esposa, não podia, sei lá.
Mas era motivos ainda mais escusos e materiais, pelo próprio contexto cultural da época que a gente sabe. Não era um contexto emocional romântico, tá? E aí, então, eles usavam isso de desculpa. Então, o que Jesus está falando, gente, isso não é uma garantia, não é um anexo do contrato para, tipo, não, eu vou casar, mas relaxa, tem lá a lei de Moisés, que, ó, se der errado, eu saio por aqui. É tipo a garantia estendida, né? A gente compra um negócio lá na Amazon, ó, você quer pagar mais R$ 39,90 para estender mais um ano? Aí você pode trocar se der qualquer coisa errada. Então, os judeus estavam fazendo da lei de Moisés isso, a garantia estendida, e não é, gente. É abominável, é triste. É uma aliança que foi estabelecida por Deus e o pecado rompeu, destruiu, gente. Isso é triste, não é nada menos do que desastroso. Tá? Não pode ser opção, não é opção. É tipo o que o John Piper falou para a gente, não é opção. E agora, gente, a gente viu só isso tudo sobre o casamento. A gente viu o quão sério é o compromisso do casamento. Aí a última pergunta, vocês acham que é possível ter isso, viver isso tudo com alguém que não ama a Deus? Sim ou não? Hã? É difícil ou é impossível? Por que é impossível? Porque é difícil com quem ama a Deus. Quem não ama a Deus, então a gente seria até injusto, gente. Olha só, eu vou inverter a racionalidade aqui, eu vou inverter o raciocínio por trás dessa questão. Aqui você ainda não pegou, é o seguinte, crente pode casar com não crente? Não, não pode, tá? Você é mais objetivo que isso, não é impossível, não pode. Você fala, que isso? É intolerante, é não sei o quê, é preconceituoso. Gente, é injusto com o não crente. Porque olha só quanta coisa a gente tem que exigir do nosso cônjuge. Aí você vai casar com alguém que não ama a Deus, que não tem isso como verdade, e você vai exigir isso tudo dele? E se der errado, você vai exigir dele. Isso é injusto. Entenderam? O mundo inverte isso, porque normalmente você está apaixonado por um não crente. Aí você fala, que isso, pô, mas tão bom, só não é crente. Nossa, como Deus é intolerante, mas você está querendo subverter a palavra ao seu interesse pessoal. Mas vamos pensar no outro, porque até isso daí, até quem acha que, não, poxa, Deus é intolerante, está pensando só em si mesmo, está sendo egocêntrico, está sendo egoísta. Vamos pensar no outro. Vocês acham injusto? O jugo desigual é para o crente, sim, mas também é para o outro. Imagina que o outro realmente tem um coração bom. Realmente não é tipo, é do mundo, vida louca, drogado, blá, blá. A gente só pensa assim, né? Vamos pensar, tipo, uma pessoa que não é crente, mas, poxa, é super do bem, de família boa, respeitoso, sabe? Perfeito. É literalmente aquela figura. Só não é crente, gente, meu Deus, é melhor que muito crente. Então, uma pessoa dessa, tá? Idealizada. Entrou num casamento com um crente. O que ela quer do casamento? Que dê certo. Só que não vai dar certo. Porque ela não acredita nisso, ela não vai fazer por amor a Deus, ela vai fazer por amor ao outro. Isso é injusto, é muito peso na relação. É julgo desigual também para o outro. Concorda? Só que aí crente, querendo casar com não crente, pensando só em si mesmo e sendo egoísta, acha que Deus é intolerante, mas não pensa no outro. Percebem? É para a proteção da família. É para o bom testemunho. E quando o seu cônjuge, seu marido, sua mulher, não quiser levar o seu filho para a igreja, ele tem todo esse direito. Não tem? Aí você vai pedir para o pastor fazer corrente de oração, ajoelhar e tudo, para trazer o filho para a igreja. Mas você casou com o descrente. E namoro? Gente, namoro é para quê? Qual é o objetivo do namoro? Casamento. Você vai entrar num plano que é para casar, sabendo que não deve casar? Faz sentido? É a mesma coisa seguinte. Pensa o seguinte. Eu já falei com a minha esposa, ela não deixa, ela não gosta da ideia de eu ser piloto de caça. Tá? Piloto de caça. Então isso não é uma realidade da minha vida, eu não posso. Então eu vou investir 10 anos da minha vida na Academia de Cadetes Aéreos, tempo e estudo, dinheiro, treinamento, para nunca ser piloto de caça? Qual o nome disso, gente?
Fala a verdade, qual é o nome disso? Burrice. Obrigado, Poli, é a única que teve coragem de falar. É burrice. Você está investindo tempo, dinheiro, recurso, sentimento num negócio que você nunca vai poder executar, ou não deveria. Se você realmente é crente, se você realmente sabe a Bíblia, se você realmente quer levar isso a sério, quer amar a Deus, e você diz que é, você tem isso do casamento. A gente gastou quase 2 horas aqui falando disso. E o namoro? Gente, é isso, você está entrando numa 10, 20 anos da sua vida, aprendendo a pilotar a caça, sabendo que você nunca vai pilotar a caça. É igual o sujeito que compra uma Lamborghini para andar na Marginal Tietê, 6 horas da tarde. Gente, é um carro de 900 cavalos para ficar parado no engarrafamento? É burrice. O pastor, e além da burrice... Desculpa, gente, eu fico exaltado com essa coisa. E além da burrice, com um risco elevado, né? Você pode, um momento, querer muito pilotar esse caça e largar a esposa, Exatamente. né? E largar o compromisso com a esposa e vai pilotar o caça. Aí vai pilotar o caça, aí morre. Abandonou a aliança. Abandonou a aliança, bate o carro na Paulista. Acontece, gente. Então, assim, olha como a vida cristã, isso tudo para dizer para vocês, irmãos, que a vida cristã, o relacionamento com Deus, ele é muito mais sóbrio do que a gente romantiza. Às vezes a gente acha que a nossa espiritualidade é uma coisa meio assim, não, amor de Deus, falou meu coração, estou vivendo, e Deus está mostrando, Ele está revelando, coisa linda. Gente, a Bíblia, na realidade, nos traz a um relacionamento com Deus sóbrio, que a gente dá um passo e avalia, a gente dá um passo e avalia, dá um passo e avalia. É o que Deus fala constantemente no Antigo Testamento. Olha, medita nessa lei dia e noite. Pensa, considera, avalia todos os aspectos da nossa vida. Não seja levado pelo seu coração. Não seja conduzido pelo seu coração. Não seja impetuoso. Isso não leva a lugar nenhum, gente. E é muito mais fácil a gente achar que a Bíblia é intolerante, que o pastor é rigoroso, que a igreja é ultrapassada. É muito mais fácil. Mas vamos avaliar com calma. O que está em jogo? Está em jogo só a nossa vida toda. Está em jogo só, aí sim, a nossa verdadeira felicidade. Uma felicidade que olha para o futuro, que olha para a eternidade. Só a nossa segurança em Deus. Só a nossa relação com a nossa salvação. Porque a nossa salvação, se você é crente, você tem em Cristo. Casando com um crente ou não. Você tem em Cristo a sua salvação. Ok? Mas o que Paulo diz? Desenvolvei a vossa salvação. Aí você vai ter crise de fé. Você vai ter dificuldade de viver uma vida cristã. Você vai ter uma dificuldade de ter uma verdadeira comunhão com Deus e com a igreja. Por pecados que você não evitou, por dar vazão demais ao seu sentimento, ao seu coração. E não é isso que eu quero de vocês. Não é isso que nós, como igreja, queremos de vocês. Não é isso que eu quero para o meu filho. Eu quero a alegria de Cristo em nós. Eu quero a paz de Cristo, a paz que o mundo não dá. E a paz de Cristo é uma paz sóbria, é uma paz objetiva. É uma paz que olha as situações e avalia, fala, poxa, mas eu estou tão envolvido com essa pessoa, eu estou tão envolvido nessa situação. Mas você vai precisar se livrar disso, porque esse sentimento vai te aprisionar em trevas. Então, o casamento é restrito dentro do povo da aliança. A gente tem inúmeros textos dizendo isso, principalmente em Deuteronômio 7, e também fica de dever de casa para a leitura dos irmãos. Dúvidas? Para nós encerrarmos e almoçarmos? Então, pela reação efusiva dos irmãos quando eu falei almoço, vamos orar. Senhor, obrigado, Pai, porque quando a gente olha para o casamento, para todos os seus termos, para todas as bênçãos, toda a segurança, toda a alegria, toda a paz, Senhor, que a gente pode, deve e usufrui verdadeiramente nesse relacionamento, a gente vê que isso vem do Senhor, é do seu caráter que isso parte, Pai. Isso revela ao Senhor que só o Senhor é Deus, que o Senhor é santo, não há nenhum outro como o Senhor, que o Senhor nos ama, que o Senhor é bondoso, que o Senhor é generoso nas suas bênçãos para com o seu povo, e por isso mesmo o Senhor nos dá a tua palavra, o Senhor nos ensina o caminho que a gente deve andar,
a maneira como nós devemos viver os nossos dias e com quem nós devemos compartilhar os nossos dias, a nossa trilha aqui, Senhor. Nós colocamos diante do Senhor todos os casamentos dessa igreja já estabelecidos, que o Senhor os abençoe, que nada menos de tudo aquilo que a gente disse aqui seja derramado pelo Senhor como bênçãos para nós. Humilha-nos se for preciso, Senhor. Mostra-nos o pecado do coração se for necessário, e sempre é necessário, para que sejamos homens e mulheres, maridos e esposas, cada vez mais tementes ao Senhor, debaixo da tua proteção, da tua guarda, dentro do nosso casamento, de cada casamento representado. E aqueles, Senhor, que ainda não se casaram, que não estabeleceram aliança, que o Senhor os conduza para a tua glória, Pai. Dá-lhes a tranquilidade, dá-lhes a alegria, a segurança de buscar encontrar um cônjuge que seja verdadeiramente fiel ao Senhor, o ame de todo o coração e possa, pela tua bênção, pela tua generosidade, ver tudo isso que falamos. Obviamente, a gente, ao falar disso, a gente cria ansiedade no nosso coração, porque as opções se reduzem aos nossos olhos a quase zero. Mas não importa, Senhor, o Senhor sabe todas as coisas, o Senhor tem a nossa vida em tuas mãos, o Senhor é quem une homem e mulher, e por isso mesmo eu peço àqueles que não se casaram que dê a tranquilidade, Pai, sabendo que o Senhor é quem conduz a sua vida, é quem tem nas tuas mãos todos os nossos dias. Louvado seja o teu nome pelas nossas famílias, pela tua aliança, pela tua salvação em Cristo Jesus. Despede-nos em paz, em segurança para nossas casas. Obrigado pelo fruto da terra, pelo seu alimento que o Senhor mesmo nos traz para a nossa mesa, porque o Senhor é quem nos provê de tudo isso. E em segurança, de acordo com a tua vontade, traga-nos mais uma vez à noite para prestarmos culto ao Senhor, porque assim é exigido do teu povo que te ama. Em nome do Senhor Jesus. Amém.